Querido, fica agora com a participação especial da nossa irmã Deise Sartori Ribeiro, que traz uma palavra maravilhosa. Escuta aí, benção. A íris é a estrutura mais escura dos olhos. Ela possui uma abertura central, a pupila, também conhecida como a menina dos olhos, nome derivado do latim e que é um canal ajustável e que fica situada entre a córnea e o cristalino. Sua função é transmitir a entrada da luz do meio exterior até os órgãos sensoriais da retina. A pupila não possui cor. Sua aparência é preta, por não existir iluminação na parte interna dos olhos e se modificar de tamanho conforme o movimento causado pela íris, pois essa possui músculos que podem se contrair ou relaxar, causando assim o aumento ou a diminuição da pupila. Nas escolas infantis, a palavra pupila ou pupilo também é utilizada pelos professores para se referir a alunas ou alunos. Outro lugar em que encontramos esse termo é no direito, para se referir a um menor que se encontra sob a supervisão legal do seu tutor. No português, quando algo ou alguém possui um valor estimado, com importância significativa, é chamado de menina dos olhos. No livro de Provérbios, no capítulo 7, versículo 2, diz: obedeça aos meus mandamentos e você terá a vida. Guarde os meus ensinos como a pupila dos seus olhos. Quando encontramos na Bíblia a expressão menina dos olhos de Deus, a Escritura destaca a parte mais delicada dos olhos, que é tão importante quanto sensível e requer zelo, proteção e cuidado. Qualquer acidente que ocorrer será muito doloroso e poderá, inclusive, causar a perda da visão. E, portanto, é com esse sentido que a palavra é usada para destacar o quanto a pupila é preciosa. É através dela que entra a visão. É através dos nossos olhos que lemos e examinamos as Sagradas Escrituras, que vai direto ao nosso coração. A expressão menina dos olhos também é muito conhecida pelo rei Davi, que escreveu o Salmo número 17, no qual ele clama a Deus por proteção diante da perseguição dos seus inimigos. No Salmo número 17, verso 8, ele usa a expressão menina dos teus olhos, de forma poética, clamando por proteção divina. Protege-me como a menina dos teus olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Nas Escrituras Sagradas, encontramos que Israel é o povo escolhido por Deus e menina dos seus olhos. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, verso 10, diz: numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou como a menina dos seus olhos. No livro de Zacarias, capítulo 2, versículo 8, encontramos outra referência aos israelitas, onde diz: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ele me enviou para buscar a sua glória entre as nações, que saquearam vocês, porque todos os que tocar vocês, toca na pupila dos olhos dele. Deus, com seu infinito amor, misericórdia e bondade, sempre zelou pelo povo de Israel. Deus é zeloso para cumprir o que promete, e assim foi com este povo escolhido. Como traz no livro de Gênesis, capítulo 17, Deus havia feito promessas a Abraão, de que a posteridade de Abraão seria numerosa, aumentaria eternamente e possuiria o sacerdote. Abraão se tornaria pai de muitas nações. Cristo e diversos reis nasceriam da linhagem de Abraão. Certas terras seriam herdadas. Todas as nações da terra seriam abençoadas por sua semente. Como o povo de Israel estava cativo no Egito por aproximadamente 400 anos, Deus escolheu Moisés para libertar o povo de Israel e cumprir as promessas que havia feito a Abraão. Faraó custou a libertar o povo para que saísse do Egito. Precisou Deus mandar muitas pestes, mortes, e após muito custo, Faraó acabou libertando o povo para que seguisse Moisés. Mas quando os israelitas estavam prestes a atravessar o Mar Vermelho, Faraó mandou que seu exército fosse atrás dele e os impedisse de prosseguir rumo à terra prometida. Foi neste momento que Deus ordenou a Moisés que tocasse as águas, e o mar se abriu,
e o povo pôde passar com os pés enxutos. Não foram impedidos por seus inimigos, e logo após o povo passar, imediatamente Deus fechou o mar, e esse exército foi engolido pelo mar. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó tem o domínio de todas as coisas, e nada foge ao seu controle. O povo ficou no deserto por 40 anos, e apesar de toda a sua rebeldia contra Deus, ele supriu todas as necessidades deste povo, enviando o maná do céu e as cordonizes para que o povo se alimentasse. As suas vestes e calçados não se desgastavam. Deus supriu tudo nos mínimos detalhes. Muitas outras guerras e batalhas foram travadas contra o povo de Israel. Porém, eles sempre foram vitoriosos e sempre venceram de forma sobrenatural. Deus sempre socorreu em todos os momentos. Em 1947, Israel foi reconhecido pela ONU como nação. Eles receberam todas as suas terras antigas que tinham sido herdadas por Deus. Seus inimigos não se conformaram com isso e continuaram a guerrear contra eles. Porém, Israel sempre continuou conquistando suas vitórias, mesmo em época de poucos recursos bélicos, foram vencedores. Israel sofre até os dias de hoje com ataques de grupos guerrilheiros. Diariamente, bombas e foguetes são disparados contra eles. Os ataques chegam por todos os lados, ora na região norte, ora na região sul. Sua população civil, mulheres e crianças são vítimas desses bombardeios. A estratégia do inimigo é formar suas bases em locais de aglomeração de civis, como escolas e hospitais. Nesses momentos, só a misericórdia de Deus para o defendê-lo, e o livramento vem quando clamam a Deus, como fez o rei Davi, no Salmo 121, versos 1 e 2, quando ele, meio ao desespero devido às lutas injustas, suplica pela misericórdia de Deus. Elevo os meus olhos ao Senhor, de onde me virá o socorro? E Davi mesmo responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Israel é o relógio profético de Deus, um grande sinal que ele deu ao mundo para provar a sua existência e demonstrar que está no comando da história. Não poderia também deixar de mencionar a igreja como a menina dos olhos de Deus. Ela é sua noiva amada. Cristo pagou um alto preço por ela na cruz do Calvário. Ela lhe pertence e, portanto, seu amor para com ela é incomensurável. Consequentemente, a igreja deve fidelidade a Cristo e deve se preparar e aguardar ansiosamente para o grande dia do arrebatamento, que será o dia das bodas de Cristo nas mansões celestiais. A igreja é um grupo formado por todos aqueles que creram e creem em Cristo, e o aceitaram e o aceitam como o Senhor e Salvador de suas almas. Noiva de Cristo são todos os salvos que viveram ou vivem em todas as épocas. São povos de todas as raças, tribos e nações. E até mesmo aqueles que viveram na época do Antigo Testamento, que viveram antes e durante a Aliança do Sinai, por exemplo. Isso porque, independentemente da época, nunca existiu e nunca existirá uma obra que se compare à obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. A noiva de Cristo é formada pelos redimidos que vivem sua vida neste mundo, que são considerados militantes, como os que já descansam no Senhor, que são a igreja triunfante. Por outro lado, nem todos os que estão na igreja podem ser considerados noiva de Cristo. Como mencionado na parábola, existe o joio e o trigo, e assim é na comunidade cristã, em que nem todos os que dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. E ainda se fala nos ensinamentos bíblicos que existe a igreja visível e a invisível. A visível são todos os que se reúnem nela, tanto os trigos quanto os joios. Os verdadeiros adoradores e aqueles que por algum interesse se reúnem para receber um rótulo. E a igreja invisível é aquela que Deus enxerga, pois ele conhece os verdadeiros adoradores e genuínos cristãos. E quem são os impostores? Assim, somente a igreja invisível pode ser considerada a noiva de Cristo. Deus escolheu a sua noiva pessoalmente e chamou a cada um de nós. O nosso relacionamento com o Pai não é algo acidental ou fruto do acaso. Ele nos amou e nos elegeu para que fôssemos a sua noiva amada. Nós não somos merecedores de ser escolhidos por ele,
mas mesmo sendo pecadores, ele nos amou e nos libertou. A igreja só é pura, bela, adornada e preciosa devido à sua maravilhosa graça. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Assim como o rei protege a sua princesa, o Senhor nos protege com a destra de suas mãos. Somos salvos e guardados por ele. Como diz no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Deus conhece o nosso interior e conhece nossas limitações humanas. Sabe o quanto somos frágeis, por isso ele nos ampara e nos dá a sua proteção. Ele tem um amor infinito por todos os seres humanos. Para ele, somos como finas joias, como diz em Provérbios 31:10. O seu valor muito excede ao de rubi. Somos únicos. Ele trabalhou o nosso corpo, alma e espírito como se constrói uma obra-prima. Trabalhou em detalhes cada parte do nosso ser, como diz em Salmo 139. Não somos um erro, somos a criação do nosso Deus. Por isso ele nos ama tanto que deu o seu único filho para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos ter a salvação. Ele nos deu um corpo, uma família e nos colocou em um lugar nessa terra. Não estamos aqui por acaso. Deus tem um propósito com cada um de nós. Deus quer dar segurança e proteção a cada um de nós. Precisamos buscar a sua vontade, mas ele espera que nós o amemos com toda a sinceridade dos nossos corações. Deus quer nos dar o melhor. Ele espera que busquemos a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Não devemos tomar decisões sem antes consultá-lo, sem antes pedir a direção dele para com as nossas vidas. Se ele cuida dos lírios dos campos, quanto mais a menina dos seus olhos. Em Lucas 12, 27, 30 diz: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Não pergunteis, pois que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Deus ama a cada um de nós. Nele temos um amigo íntimo, em quem podemos confiar e descansar, porque sabemos que nunca irá nos decepcionar. Deus está sempre pronto a nos ouvir e nos ajudar, principalmente quando buscamos sua direção e orientação em nossas orações de intimidade com Ele. Precisamos sempre pedir a Deus que alinhe os nossos pensamentos aos dele, alinhe o nosso coração ao seu coração. Em Salmos 34:15 diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. O amor de Deus por nós é incondicional, independente de sermos bons ou maus. A sua bondade e misericórdia nos seguem. Deus tem ciúmes de nós. Não aceita quando nos desviamos dos seus propósitos ou quando deixamos de ter intimidade com Ele e deixamos em segundo plano em nossas vidas. O primeiro lugar em nossos corações e em nossas vidas deve ser ocupado por Ele. Você tem um lugar especial nos planos de Deus nessa terra. O espaço que foi designado para você e o trabalho que Ele separou para a tua vida não pode ser ocupado por mais ninguém. Somos a pupila, a menina dos olhos de Deus. Somos valorosos para Ele e, consequentemente, Deus tem ciúmes de nós. O sentimento que Ele tem sobre nós não é doentio, pecaminoso, desequilibrado e fora da razão, mas o sentimento que Ele tem sobre as nossas vidas é de cuidado, zelo, preservação. Deus não aceita dividir a sua glória e honra com ninguém. Não aceita que os homens tomem para si imagens de esculturas como ídolos. Ele abomina a idolatria. O primeiro lugar em nossas vidas e em nossos corações deve ser dele, e de mais nada e de mais ninguém. Em Êxodo 20, versículo 3 e 4 diz: não terá outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. A nossa maneira de viver, nossas atitudes, ações, reações, implica diretamente na forma como nos relacionamos com Ele.
Em muitos momentos das nossas vidas, Ele permite passarmos pelo deserto. O deserto é a escola de Deus. É ali que Ele nos quebranta, ensina, fortalece, cura, faz milagres. É ali que Ele prova nossa fé para ver se somos fiéis a Ele e a Sua palavra. Quando Ele permite de atravessarmos o deserto, é porque quer nos dar visão espiritual. Muitas vezes somos ingratos, murmuramos, reclamamos. A murmuração são queixas de nós mesmos e do que está ocorrendo em nossas vidas, a arrogância, a soberba, a inveja e, além disto, é a ingratidão a Deus, é a rebelião contra Ele. A murmuração é comparada ao pecado de feitiçaria. Os lábios que louvam e glorificam a Deus dos exércitos não podem ser emprestados ao inimigo das nossas almas, para proferir palavras que entristecem o coração de Deus. No livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, diz: Mas quem é você, ó homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que o formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? O livro de Êxodo relata a libertação do povo de Israel do Egito, e ali conta que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto, mas não foi em uma linha reta. Eles ficaram dando voltas e mais voltas, e andando em ciclos. No mesmo lugar, hoje, o mesmo trajeto de carro pode ser feito em aproximadamente 2 horas. Na época, eles poderiam ter feito esse trajeto em poucos dias. A Bíblia explica que o povo teve que vagar esse tempo todo por punição. Deus se entristeceu com eles devido às suas reclamações e murmurações, e decidiu que todos ali, com raras exceções, deveriam morrer sem antes entrar na terra prometida. Assim também é com a igreja. O joio, devido à sua arrogância, presunção, mentira, entristece o coração de Deus. E naquele glorioso dia da sua vinda, não irão subir ao encontro dele. Em Mateus, capítulo 7, versículo 21, diz: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos ainda dirão, como diz em Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos milagres? Então eu lhe direi claramente: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. E naquele grande dia, essas pessoas não irão entrar nas mansões celestiais. Em muitos momentos, as adversidades nos cercam, ou cercam os nossos entes queridos. Isso ocorre não é por falta de amor de Deus para com as nossas vidas. Ele não é injusto, o seu amor é incondicional, mas Ele permite que dias difíceis se aproximem de nós, para nos ensinar algo através da provação. É nesses momentos de dores que nossos joelhos se dobram com mais facilidade diante de sua presença. É nessas horas que buscamos mais de perto a sua face. Para Ele você é único. Ele fez a cada um de nós e jogou as formas fora. Para Deus não existe ninguém como você. Diante dos seus olhos somos perfeitos. Nós somos a obra-prima de suas mãos. Isso não quer dizer que não tenhamos pecados, falhas, que nunca tenhamos caído. Ele sabe que somos fracos, mas para Ele você é perfeito para cumprir a sua ordem aqui na terra e pregar o Evangelho, como diz no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Para Deus você é perfeito para trabalhar em sua obra e levar a palavra de fé e consolo a todos que estão próximos ou não de você. Por isso, Ele faz com as nossas vidas como o homem que trabalha na casa do oleiro, que amassa o barro até transformar ele em um perfeito e belo vaso. Assim faz Deus com as nossas vidas. Ele quer nos amassar e nos moldar. No livro de Isaías, no capítulo 18, versículo de 1 até o 4, diz: Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade.
Deixe Ele guiar os seus passos, deixa Deus amassar o barro e te moldar conforme a sua vontade. Muitas coisas nos sobrevêm, não é porque Ele não está cuidando da menina dos seus olhos, mas Ele sabe o momento de te fazer crescer espiritualmente e de te amadurecer. É como em uma escola, em uma universidade, quando o aluno precisa passar por provas e avaliações para concluir a sua formação acadêmica e receber o anel e o diploma de formatura. Assim é com Deus. Ele quer nos provar para nos tornar fortes e vencedores, até recebermos o rico tesouro, que é o galardão que receberemos nas mansões celestiais. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, sua alma odeia. Abraão passou pelo deserto quando subiu para o monte Moriá para levar Isaque para ser sacrificado. Mas em nenhum momento ele recuou, porque sabia que Deus daria a solução e traria o cordeiro para ser imolado. Moisés passou pelo vale. Ele era príncipe do Egito, mas passou 40 anos no deserto conduzindo os israelitas à terra prometida. Jesus, antes de começar a sua obra missionária e salvadora, também passou pelo deserto e ficou sem comer por 40 dias e 40 noites. O inimigo quis enfrentá-lo e mandou que transformasse as pedras em pão. Mas Jesus o repreendeu e mandou que se jogasse dali para fora e obteve vitórias. Assim, Deus permite que certas coisas ocorram em nossas vidas, não é porque Ele não se importe com cada um de nós, porque Ele nos ama e nos corrige. No livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 6, diz: Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Deus quer que sejamos maduros espiritualmente, e para que isso se torne realidade nas nossas vidas, é preciso sermos aprovados por Ele. Para isso é preciso sermos provados. Isso irá nos permitir crescer na fé e na intimidade com Cristo. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz: Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Quanto mais provas enfrentamos e somos aprovados, o nosso relacionamento e intimidade com Ele aumenta e se fortalece. Muitos acreditam que, por ser provados na escola de Deus, que o Pai não os ama e não se importa com eles. Deus conhece o nosso interior, conhece o profundo e escondido do nosso coração. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, diz: É aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Assim foi com Jó. Deus permitiu que Jó perdesse tudo o que tinha. Ele perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, mas nunca a sua fé, a sua integridade e o seu desejo de buscar a Deus. Deus sabia que Jó era sincero e fiel a ele. A mulher de Jó mandou que ele negasse a Deus e morresse, mas Jó sabia em quem sua fé e esperança estavam depositadas e nunca murmurou contra Deus. Por isso Deus lhe devolveu tudo em dobro. Quando não aceitamos as provas e murmuramos contra Ele, não crescemos na graça e no conhecimento e somos reprovados na escola de Deus. Devemos ser maduros espiritualmente e crer que Deus quer o melhor para nós e pedir sabedoria a Ele, para que sejamos aprovados como varões perfeitos perante os seus olhos.